Jacó observa os filhos de Labão conversando perto dos rebanhos. Eles estão claramente irritados, e um deles diz em voz alta: Jacó ficou rico com tudo o que era do nosso pai. Jacó ouve isso e fica preocupado. Ele se afasta pensando no que fazer. Naquela noite, Jacó tem um sonho. Uma luz brilhante enche sua tenda, e uma voz diz claramente: Eu sou o Deus de Betel. Volte para a sua terra, para a terra dos seus parentes, e eu estarei com você. Jacó acorda determinado a obedecer. No dia seguinte, Jacó chama Raquel e Leia para um lugar afastado, longe da casa do pai delas. Ele explica: Percebo que o coração do pai de vocês não está mais do meu lado como antes, mas o Deus do meu pai tem me ajudado. Ele conta como Labão mudou seu salário 10 vezes, mas Deus sempre o protegeu. Quando ele disse que as ovelhas malhadas seriam meu pagamento, todos os rebanhos tiveram crias malhadas. Quando disse que as listradas seriam minhas, todos tiveram crias listradas. Jacó também conta sobre o sonho em que o anjo de Deus lhe mostrou isso. Raquel e Leia concordam. O nosso pai não nos trata mais como filhas. Ele nos vendeu e gastou todo o dinheiro que devia ser nosso. Toda a riqueza que Deus tomou do nosso pai é nossa e dos nossos filhos. As três decidem juntos que é hora de partir. Jacó organiza tudo em segredo. Enquanto Labão está longe, tosqueando suas ovelhas, Jacó reúne suas esposas, filhos, servos e todos os seus animais. Raquel, antes de sair, entra na casa do pai e pega os ídolos da família, escondendo-os em sua bagagem. A grande caravana parte rapidamente, atravessando o rio Eufrates em direção às montanhas de Gileade. A cena mostra a difícil viagem pelo deserto, com crianças, animais e todos os pertences. 3 dias depois, Labão volta da tosquia e descobre que Jacó fugiu. Imediatamente, ele chama seus parentes e persegue Jacó durante 7 dias, até alcançá-lo em Gileade. Na noite antes do encontro, Deus aparece a Labão num sonho e avisa: Tome cuidado, não ameace Jacó. De manhã, Labão alcança o acampamento de Jacó. Ele diz a Jacó, com voz emocionada: O que foi que você fez? Você fugiu de mim sem dizer nada e levou as minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Por que fugiu em segredo? Por que me enganou? Por que não me disse que ia embora? Eu teria dado uma festa de despedida com cantoria e música. Você não me deixou nem beijar os meus netos e as minhas filhas. Agiu como um tolo. Eu tenho poder para castigá-lo, mas o Deus do seu pai me disse ontem à noite: Tome cuidado, não ameace Jacó. Labão continua: Agora você resolveu voltar para a casa do seu pai porque estava com saudades. Mas por que roubou os meus deuses? Jacó responde com firmeza: Fugi com medo porque pensei que o Senhor ia me tomar as suas filhas à força. Porém, se o Senhor achar os seus deuses com alguém, essa pessoa será morta. Na presença dos nossos parentes, procure o que é seu e leve. Jacó não sabia que Raquel havia roubado os ídolos. Labão começa a busca cuidadosa. Ele revista a tenda de Leia, depois as tendas das 2 servas e finalmente a tenda de Raquel. Raquel tinha colocado os ídolos na sela do seu camelo e estava sentada em cima dela. Quando Labão entra, ela diz: O Senhor não se importe, mas não posso me levantar porque estou no período das mulheres. Labão procura por toda a tenda, mas não acha os ídolos. Jacó fica muito zangado e diz a Labão: Qual é o meu crime? O que foi que eu fiz de errado para que o Senhor me perseguisse assim? O Senhor já revistou todas as minhas coisas. O que achou que era seu? Ponha tudo aqui, na frente dos nossos parentes, para que eles julguem quem tem razão, eu ou o Senhor. Ele continua com voz cheia de emoção. Durante estes 20 anos que trabalhei para o Senhor, as suas ovelhas e as suas cabras nunca tiveram aborto, e eu nunca comi um carneiro do seu rebanho. Nunca lhe trouxe um animal que tivesse sido morto por um animal selvagem. Eu mesmo pagava o prejuízo. O Senhor me fazia pagar por tudo o que era roubado, fosse de dia ou de noite. Muitas vezes passei calor durante o dia e frio durante a noite, e não conseguia dormir. Trabalhei para o Senhor 20 anos, 14 para poder casar com as suas 2 filhas e 6 para conseguir o seu gado. E o Senhor me enganou, mudando o meu salário 10 vezes. Porém, o Deus do meu avô, Abraão, e o Deus do meu pai Isaque esteve comigo. Se não fosse assim, o Senhor me teria mandado embora de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o meu trabalho, e na noite passada me defendeu. Labão, confrontado pela verdade, responde mais calmamente: As suas mulheres são as minhas filhas, os seus filhos são os meus netos, e estes rebanhos são os meus rebanhos.
Tudo o que o Senhor está vendo é meu. Mas o que posso fazer hoje por estas minhas filhas e pelos filhos que elas deram à luz? Ele propõe um acordo. Agora vamos fazer um contrato, eu e o Senhor, e ele servirá de testemunha para nós dois. Jacó pega uma pedra e a coloca de pé como coluna. Manda que os seus homens juntem pedras e façam um monte. E ali, junto ao monte de pedras, eles comem juntos. Labão chama o lugar de Jegar-Saaduta, e Jacó o chama de Galide. Labão declara: este monte de pedras é hoje uma testemunha entre mim e o Senhor. Por isso o lugar se chama Galeede, e também se chama Mispa, pois Labão disse: que o Senhor nos vigie quando estivermos longe um do outro. Se o Senhor maltratar as minhas filhas ou casar com outras mulheres, lembre-se de que Deus está nos vigiando. Este monte de pedras e esta coluna que levantei entre nós dois são testemunhas. Nem eu passarei deste monte para ir até onde o Senhor está, nem o Senhor passará dele para vir até onde eu estou, a fim de me fazer mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, seja o juiz entre nós. Jacó fez um juramento em nome de Deus, a quem o seu pai Isaque adorava. Em seguida, Jacó matou um animal e ofereceu um sacrifício a Deus no monte. Ele convidou os seus parentes para a refeição, e eles comeram e passaram a noite no monte. Na manhã seguinte, Labão levantou cedo, beijou os seus netos e as suas filhas, deu-lhes a bênção e voltou para casa. Explicação do capítulo. Este capítulo marca um momento decisivo na vida de Jacó. Depois de 20 anos trabalhando para Labão, ele finalmente obedece ao chamado de Deus para voltar à terra prometida. O texto nos ensina várias lições importantes. Primeiro, vemos a fidelidade de Deus cumprindo suas promessas. Apesar de Labão ter mudado o salário de Jacó 10 vezes, Deus o abençoou de maneira sobrenatural. Isso nos mostra que quando estamos no centro da vontade de Deus, nenhum obstáculo humano pode impedir seus planos. Segundo, o capítulo mostra o princípio da colheita. Jacó, que havia enganado seu pai e irmão, agora é enganado por Labão através de mudanças constantes nos acordos. Porém, diferente de antes, Jacó agora mostra maturidade ao confiar em Deus em vez de usar truques humanos. Terceiro, o episódio dos ídolos que Raquel roubou revela como a idolatria ainda estava presente na família do patriarca. Isso simboliza a dificuldade de abandonar completamente costumes pagãos e nos alerta sobre a importância de romper totalmente com práticas contrárias à vontade de Deus. O acordo entre Jacó e Labão estabelece limites saudáveis e mostra que é possível manter relacionamentos respeitosos mesmo depois de conflitos. O monte de pedras serve como lembrança do cuidado de Deus em resolver desentendimentos. Finalmente, o capítulo nos ensina sobre o tempo de Deus. Jacó esperou 20 anos antes de voltar, tempo necessário para amadurecer espiritualmente e receber as bênçãos que Deus tinha para ele. Isso nos incentiva a confiar no tempo de Deus em nossas vidas, sabendo que Ele prepara tudo para o nosso bem.